jornalistas que trabalharam na Folha de São Paulo na década de 1970, se reúnem no auê de carnaval na Praça Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal de São Paulo, para homenagear o cronista Lourenço de Aféria. A gente vai saber mais sobre esse assunto com dois convidados aqui, o Sérgio Gomes, jornalista, um dos criadores do grupo Nós Sofre, Mas Nós Goza, e um dos organizadores do auê do Carnaval, diretor da Alboré Projetos Especiais, e Jorge Araújo, fotojornalista, ele que trabalhou 40 anos na Folha de São Paulo, também faz parte do grupo de jornalistas que criou o Nós Sofre e é um dos organizadores. Oi, Sérgio, oi, Jorge, bom dia, sejam muito bem-vindos. Oi, Marilo, bom dia para todos os ouvintes. Né? Você está falando da tragédia aí, a gente fica muito triste o que está acontecendo no nosso estado, né? Exatamente. Eu já vou começar com vocês com isso, né? Justamente sobre essa tragédia, né? Vocês aí que são super atentos, né, a tudo que acontece. Vamos começar por aí um pouquinho, só para a gente pontuar esse momento, Jorge e Serjão. Vamos lá. Quem fala primeiro? O Sérgio fala primeiro e eu Sérgio, vamos lá. Eu vou na... Eu vi falando em racismo ambiental. Talvez, é uma discussão para classismo ambiental. Não são os pobres. É uma questão de divisão mesmo econômica, social, de empurrar os pobres para os lugares que são não urbanizáveis, que são exatamente as áreas em que gente vai morrer porque não é possível. Tem esses desequilíbrios todos, essa questão da mudança climática, que se alguém ainda tinha dúvida, pelo amor de Deus, não sei fazer mais a essa altura, mas o fato é que são os pobres. É preciso medidas práticas imediatas. Há um paradoxo que enchente igual a falta de água. Sempre que tem enchente, a primeira coisa que deve ser feita é levar água potável, porque a primeira coisa que acaba é a água potável. Eu vi isso sendo ontem tratado na televisão, sobretudo na Globo News, que eu vim acompanhando uma parte. Vi que os acessos às estradas, a dificuldade, fala assim, ajuda só por avião e helicóptero. Mas nós estamos à beira-mar. Em qualquer parte do mundo, imediatamente a Defesa Civil, a Marinha, teria imediatamente medidas de abastecer pelo mar, imediatamente, essas questões ligadas à urgência, que é água potável e outras medidas, remédios, enfim. Então, vamos ver se a gente, dessa vez, se dá um movimento de solidariedade efetiva. Precisa acontecer, não é possível as pessoas imaginarem que estão vivendo em ilhas separadas, tudo se conecta, não tem mais jeito. Exato. E o Jorge... Entra janeiro... Jorge, você desculpa só te interromper. Sim. Não, desculpa só te interromper. Eu queria justamente pegar a sua experiência, né, como fotógrafo. Imagino que você já tenha coberto aí muitas enchentes, enfim, muitas tragédias, e você estava falando justamente mês de janeiro, é isso? Janeiro, fevereiro, diga lá. A tragédia que eu fiz dentro da minha função como fotojornalista não foi só em São Paulo, mas foi no Brasil todo, nas terras do Rio de Janeiro. Eu sobrevoei, fiquei quase 4 semanas fazendo mais de 1.000 mortos. Mas trazendo para os governos, todos eles sabem que nesse mês de janeiro, e entra governo, sai governo, essas coisas podem ser... Está ali na cara das pessoas que vai acontecer. Tira essas pessoas dessas encostas, porque é uma tragédia anunciada sempre, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, em todos os janeiros, fevereiros, a gente vê isso, gente. A gente vê isso. E retirada de corpos de pessoas, como o Sérgio estava dizendo isso, né? Como dizer que era o racismo, sei lá, enfim... ambiental está na cara de todos os governos que vão para lá posar para as fotos com seus helicópteros
mas não vão fazer absolutamente nada. No próximo janeiro, vocês vai estar aí na bancada falando exatamente isso, de quantos corpos foram que caiu uma encosta que levou exatamente dessas pessoas que realmente não têm onde ficar, mas tem a Defesa Civil para orientar, olha, está na hora de sair, vamos sair. Não, simplesmente vamos depois retirar os corpos, vamos tirar os corpos. Aí vai lá o governador posar, o anterior a esse, todos eles passaram por isso. Todos os governos de São Paulo, todos os governos do Brasil, nessa época do ano, vão lá contar corpos, né, e posar para as imagens. Sim, bom, a gente espera exatamente que a partir de agora, né, que a gente tem, inclusive, ministérios, né, exatamente estudando essa questão das mudanças climáticas, né, enfim, que realmente alguma coisa mude, né, a partir de agora. A gente, pelo menos, tem essa esperança, né, Sérgio? Eu não sei mais o que dizer. Eu faço parte de uma geração que andou batendo nessa tecla o tempo todo. A questão não é do meio ambiente, é do ambiente inteiro. Não é só ver meio ambiente. Tudo liga tudo. Exato. Não, eu estou falando da esperança porque justamente, né, colocaram agora o nome até do Ministério do Meio Ambiente como Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, a partir daí existe pelo menos, né, essa intenção em tratar essa questão, mas vamos aguardar, vamos ver exatamente de fato, não apenas na mudança do nome do Ministério, mas de fato o que esse governo deve fazer. Mas vamos lá, Sérgio e Jorge, vamos falar agora aqui do Carnaval, né? Vocês, inclusive, estão aí falando sobre esse Carnaval que está homenageando o jornalista Lourenço de Aféria, né? Que, inclusive, na coluna que ele tinha na Folha de São Paulo, incomodou bastante, né, a ditadura militar, e com uma crônica, né, específica, ele acabou irritando aí os militares no dia 1º de setembro de 1977. Inclusive, a própria Folha de São Paulo trouxe aqui uma linda reportagem relembrando isso, e acho que o Sérgio pode contar um pouco melhor essa história, Sérgio. Então, mas é isso mesmo. Eu acho que, se não fosse mais nada, porque agora estamos aí nesse anticlímax da tragédia, é meio esquisito. Como é que depois de chegar a notícia como essa, de tantos mortos e essa situação toda, o pessoal ainda sai por aí, pulando carnaval, como se não tivesse nada acontecendo. Então, o carnaval nem sempre é o deixar para lá, como se nada tivesse acontecendo. No caso, no Brasil, o carnaval muitas vezes se presta a ser o espaço em que, de forma teatral, de forma alegórica, de forma circense, se trata da vida, se trata das coisas. O enredo das escolas de samba tem sido assim, a questão dos blocos que se formam, o nome que eles recebem, tudo significa alguma coisa. Então, nessa época, o Jorginho pode falar melhor, porque ele foi, inclusive, compositor de uma das músicas do nosso samba enredo. Na verdade, era um bloco, era uma passeata, era um bloco travesti de passeata, era uma passeata travestida de um bloco. Na verdade, os jornalistas da Folha resolveram fazer essa homenagem a ele, em desagravo. Acho que saiu 3 anos o bloco, Nós Sofre, mas Nós Goza, exatamente fazendo um trajeto que, olhando de cima, veja você, toda a sofisticação, que olhasse de cima era na letra L, L de Lourenço, L de Liberdade, que era exatamente o trajeto dali da estátua do Duque de Caxias, na esquina está aí o branco com a Duque de Caxias, seguia depois pela Ipiranga até aqui em cima na Igreja da Consolação, no Teatro da Arena. E depois ia juntando gente no caminho. O Jorge sabe falar isso melhor. Vai lá, Jorge. Então, depois estou curiosa aí para ouvir a música. Então, eu acho que o que o Sérgio começou a falar, a gente passou por uma pandemia onde está parado no peito de todo brasileiro esse momento de... Eu vejo esses blocos
na porta da minha casa, eu moro numa casa, passaram 8 blocos ontem, eu fiquei no meu camarote, observando aquela alegria das pessoas. E essas pessoas, como o Sérgio disse, não tenha lido a tragédia que estava no noticiário, que a gente sofre todo santo dia com todas as tragédias desse país. Mas voltando ao bloco, esse bloco que eu me lembro exatamente, os meninos que estavam na saída desse bloco com uma faixa, que não era um bloco, era uma passeata, mas era um bloco, que era exatamente uma provocação, uma presepada que a gente queria fazer para eles, que estavam na mazela da ditadura, nos pressionando nos cantos. E quando a gente faz essa releitura de voltar ao bloco Nós Sofre, mas Nós Goza, mas lembrando exatamente de uma pessoa que talvez tenha sido um pouco esquecida, assim, quando se fala assim, em pessoas que foram uma tortura até psicológica. Ele não deve ter sido torturado pela aquela crônica que ele fez, mas ficar 7 dias. Um pacato jornalista que, como dizia sempre a mulher dele, né? E quando a gente leva esse bloco, que não é um bloco, que é uma passeata, que todos os tiozinhos aqui estão com os joelhos todos corridos pelo cupim, que não vai sair pulando pelas ruas, e a gente levar exatamente numa praça, onde a gente vai ficar, a Praça da Liberdade, que não é na Liberdade, mas é a nossa Praça da Liberdade, que é a Vladimir Herzog, com o espaço ali, Elifas Andreato, que a gente adotou e tem isso no coração, um pedacinho dessa praça, e a gente faz isso com muito amor. E se leva isso lembrando Lourenço de Affera, eu acho que eu realmente posso morrer amanhã, porque todas as pessoas estão lembradas, o que fizeram, o que apanharam, o que foram presas, ou todo mundo que tiver essas coisas da mazela da ditadura. E hoje você traz o nome do Lourenço, né, Sérgio, e todas as pessoas, todo mundo está se integrando de corpo e alma para fazer essa coisa acontecer. Eu nunca fiz um samba, ajudei a fazer um samba, que, na verdade, a primeira parte do samba é do Oswaldo Macunaíma, que veio, eu puxei no Google da minha mente e vi que chama-se Oswaldo Macunaíma, era uma pessoa que acho que era repórter de polícia da agência Folha, que no Bar do Mané a gente conseguiu parir alguma coisa, essa primeira parte, a gente canta o sofrimento em verso ou prosa, nós sofre, mas nós goza, nós sofre, mas nós goza. Ai, que delícia, né? Aí eu não conseguia ver a segunda parte lembrar a segunda parte do samba, não sei se é samba, aí eu peguei um pouco da conversa, do enredo, do passeata, bloco passeata, mas lembrando o Lourenço de Affera nesta praça, que é a Praça do Vlado. Então, deu uma coisa assim, e no final eu peço para me agredir, me espanca com o pandeiro, me agride com a cuíca, enfim, que é exatamente para dar um tom de suavidade e até provocação na coisa, né? Aí no final você fala que delícia, porque nós sofremos, e todo dia nós sofremos, nós gozamos todo dia, e a gente sempre diz que delícia, estou vivo, não é? É isso aí, mas você consegue cantar um pouquinho para a gente, Jorge? Só para a gente entender um pouquinho mais? Oba, vamos lá. Vamos lá. Ou deixa para o final. Agora deixa para o final. Vamos fazer já. A gente canta então o sofrimento em verso, prosa, nós sofre, nós nos goza, nós sofre, mais nós goza, ai que delícia. Tenho andado nesse bloco passeata, pra lembrar Lourenço de Affera nessa praça. E o que me resta é um grito bem gritado, meio tronco, meio canta com pandeiro, me agride com a cuíca, a gente canta o sofrimento em verso, prosa, nós sofre mais, nós goza, nós sofre mais, nós goza, ai que delícia! Ah, que delícia te ouvir, Jorge! Sensacional! Seja nós sofre, mas nós goza, é isso mesmo. Nossa, todo dia. Todo dia, sensacional. E aí, olha, deu show já aqui o Jorge, Sérgio, conta pra gente essa parte também, né? Quer dizer, a parte cultural, é muito importante que a gente celebre a vida, que a gente goze a vida, né, Sérgio? E na ditadura parece que isso aí não agradava muito mesmo, né?
E eu queria que você também falasse, diga lá, sobre a história do Lourenço de Afera, por que ele foi preso? O Jorge Cláudio Noel, professor da PUC, lá durante 40 anos, jornalista, escritor, ele diz o seguinte, que um bando só vira povo quando tem memória coletiva. E a memória coletiva ou vem da luta ou vem da festa. Então, quando existe memória coletiva, aquilo não é mais um bando, aquilo começa a ser um povo, né? Por isso, algumas músicas existem como sinal de que nós estamos aqui, não no Paraguai, tá certo? Aqui e não na Bolívia. Então, a coisa da música, da festa, da gente ser... O carnaval, essa coisa de que bate a fotografia e aí a gente vê isso depois e o cara vê, putz, olha lá, onde é que eu estava? Ele se reconhece como parte. Então, a nossa praça, como disse o Jorge, é a Praça da Liberdade, é a Praça dos Jornalistas, é a Praça dos Artistas, dos Educadores, é a Praça dos Engenheiros, dos Artistas Gráficos, dos Artistas Plásticos, dos Estudantes de Jornalismo, que são as entidades e movimentos que ao longo desses anos têm procurado melhorar, contribuir, embelezar e equipar melhor essa pequena pracinha que fica ali atrás da Câmara Municipal, pertinho e de frente para o Terminal Bandeira do metrô, do Terminal Bandeira de ônibus, perto da estação Engabaú do metrô, esquina da Rua Santo Antônio com a Praça da Bandeira. Então, esse lugar, que é um lugar acolhedor, ele é o lugar do nosso Auê. Como disse o Jorge, não será um bloco para andar pela rua, é um Auê, é um bailão que vai das 5 às 7h30 e animado pela mais antiga banda de São Paulo, que é a Banda Operária da Lapa, que foi criada em 1881. Então, que é ela que vai justamente tocar as marchinhas e, em primeira mão, teremos lá o samba do Jorge. Jorge, você tem jeito de imprimir a letra para a gente? Porque está sendo todo feito. Sambista desfocado, na minha linguagem. Vou te falar, viu? Precisa distribuir ali para o povo. Passa pelo WhatsApp, hoje em dia está mais fácil, hein, Jorge? Passa pelo WhatsApp para a turma cantar aí, hein? É verdade. Então é hoje, segunda-feira de carnaval, às 5 horas da tarde, começa, a partir das 4 começa a concentração forte. Tomara que não chova. Muito bom. Esse lugar tem sido um lugar que todo último domingo do mês, na hora do almoço, na hora do rango, temos ali um espetáculo musical organizado pelo Colibri, que é diretor da rádio, o Paulinho Timor, que é um sambista, um compositor da maior importância aqui em São Paulo, e o Emiliano Castro, que é outro também jovem, compositor, instrumentista. Eles três resolveram botar de pé e aí tem contado com a ajuda, a colaboração de muitos artistas da maior importância, Antônio Castro, enfim, todo o último domingo, na hora do almoço. E como é na hora do almoço, em seguida tem comida. Então, chama todo mundo, tem que falar e comer. Quem pode, paga. Quem não pode, pega. Sensacional. Eu estava vendo aqui a entrevista, né? Todos vocês foram da Folha de São Paulo, inclusive o Colibri, né? E ele estava falando que lá atrás, né? O som vinha numa Kombi, que era um trio elétrico de pobre, ele está falando aqui na reportagem, né? Justamente para homenagear agora, né? A gente volta com essa cena de novo, enfim, com vocês todos prestando aí homenagem, né? Para um jornalista que foi preso pela ditadura militar, inclusive foi preso porque ele estava falando né, inclusive elogiando um sargento que morreu depois de salvar um garoto que tinha caído num poço de ariranhas no zoológico de Brasília. Né? E ele disse, prefiro esse sargento herói ao Duque de Caxias. Para quem não conhece, aqui em São Paulo, na Praça Princesa Isabel, existe lá a estátua, né, do Duque de Caxias. E por conta disso ele foi preso. É essa a história, mais ou menos, né, Sérgio? Exatamente. Agora, o Lourenço é reconhecidamente o maior cronista que essa cidade teve até agora.
Ele morreu há 12 anos. É razoável? É aceitável? Tudo bem, fica por isso mesmo que o Lourenço Ciaferi, o maior cronista da cidade, não tenha nome numa rua, uma pracinha, uma viela, uma escadaria, uma escola, uma biblioteca, um centro de saúde. Que diabo de cidade é essa, ingrata, que não lembra os que a constituíram? Lourenço Ciaferi está na alma dessa cidade. Aí cada um vai tocando para o lado e parará e fica tudo por isso mesmo. Porque qual é o problema? Quanto custa? Tem problema de verba? Reconhecer o Lourenço Ciaferi como nome de um logrador público? A mesma coisa. Nós estamos aí trabalhando por dois nomes, Vladimir Herzog e Elifas Andreato. Um tem uma praça e o outro quer um calçadão que nós estamos transformando num centro cultural a céu aberto, com atividades exatamente. E aí, quem dá uma chegada lá, pessoal, quem estiver nos ouvindo, estiver aqui em São Paulo, chega mais, a casa é nossa, é exatamente um lugar para a gente se encontrar. Agora, é uma praça, um lugar de misturar todo mundo. Não é como a Praça Roosevelt, skate, Largo do Aroche, pessoal gay, o Pentecostal, Praça da Sé. Tem uma coisa muito grupista, muito homogênea demais os espaços públicos. Essa praça não, mistura todo mundo. A praça é do povo, né? Já diria o poeta. Agora, só para a gente encerrar, um trechinho aqui da crônica do Lourenço Ciaferi, né? Ele disse o seguinte: o povo está cansado de espadas e de cavalos, o povo urina nos heróis de pedestal, se referindo aí ao Duque de Caxias. Portanto, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Muito obrigada aqui aos nossos queridos Sérgio Gomes, né, jornalista, um dos criadores do grupo Nós Sofre, Mas Nós Goza, um dos organizadores do AUE do Carnaval, diretor da Alboré Projetos Especiais, e o Jorge Araújo, fotojornalista, trabalhou aí também décadas, né, 40 anos na Folha, e faz parte do grupo de jornalistas que criou aí o Nós Sofre, é um dos organizadores. Lembrando que, sim... São de repórteres fotográficos e cinematográficos de São Paulo, Arfoc, Prêmio ESSO, várias vezes, autor da foto que simboliza a luta pela anistia, aquela pomba posada na faixa. É uma honra para mim poder estar ao lado do Jorginho, tanto nessa entrevista quanto na montagem, na organização desse AUE, em homenagem ao Lourenço. É hoje, segunda-feira, 5 da tarde, atrás da Câmara Municipal, vamos cantar o samba do Jorginho. Marilu, Sérgio e Brasil, nós sofre, mas nós goza. Ai, que delícia. Que delícia. Um beijo para vocês, gente. Obrigada. Até mais. Um beijo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.